Boa noite, irmãos. Deixo aqui minha gratidão logo e me sinto honrado de poder estar aqui, ocupando este púlpito. Já falei, acho que uma vez, que é uma responsabilidade grande, né? Porque os pastores que assumem este púlpito, o pastor titular desta igreja, o reverendo Davi, foi meu professor, então é uma honra para mim. Reverendo Davi, que é um amigo que a gente sempre fala, amigo pessoal mesmo, e sou grato, trago o meu abraço, aqui o abraço da Igreja Presbiteriana Logos, que fica lá na Vila Embratel, área Itaquibacanga. Estamos 2 anos, indo para o 3º ano agora de trabalho ali, de plantio de igreja, e pedimos a oração dos irmãos, os irmãos estejam orando ali por nós. Bom, hoje é dia de festa, um mês de festa, né, para a Igreja Presbiteriana Dulos. Deus tem sido bondoso para com esta igreja, então é tempo de agradecer a Deus, de render graças a Deus. Mas eu acredito também que é tempo de refletirmos sobre o nosso papel no reino de Deus e os membros desta igreja sobre o seu papel, a sua vida cristã, quem você tem sido nesta igreja, que cristão você tem sido aqui, qual tem sido a sua influência. E é justamente sobre essas questões que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Do 34 ao 39. Mateus, capítulo 10, do 34 ao 39. Eu vou ler e eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Mateus, capítulo 10, do 34 ao 39, diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor, pedimos Tua graça sobre nossas vidas, para que agora possamos receber a Tua palavra. Usa o Teu servo, que Tu escolheste para estar aqui neste momento, usa como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada fielmente, e prepara o nosso coração para recebê-la como palavra Tua para as nossas vidas, para que Tu nos transforme, para que Tu nos edifique, e que para que tudo isso glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, primeiro eu quero refletir com os irmãos sobre o que é ser cristão. O que é ser cristão nos nossos dias? Alguns dizem que ser cristão é trilhar, achar a porta de entrada para a prosperidade financeira. Outros dizem que ser cristão é encontrar a estrada da paz e da saúde permanente, constante neste mundo. Outros dizem que a solução para a vida amorosa, sentimental.
Quem sabe para alguns ser cristão é estar na moda, né? Porque é moda ser cristão e quem sabe mais ainda ser reformado. Mas para você já pensou sobre o que é verdadeiramente ser cristão, ser um discípulo de Cristo? Neste capítulo 10, o Senhor Jesus, ele está fazendo um discurso sobre a missão do reino. Ele chama os 12, ele dá autoridade aos 12, ele dá instrução para esses 12, envia esses discípulos, e a partir do versículo 16 aí do capítulo 10, o Senhor Jesus começa a alertar os discípulos sobre as dificuldades que eles teriam, as perseguições que eles teriam que enfrentar, porque estavam obedecendo ao chamado de Cristo, tanto para ser discípulo do Senhor, como quando eles seriam enviados. E o Senhor Jesus Cristo diz então no versículo 16 do capítulo 10, que os discípulos estavam sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. E nos versículos 19 e 20, Jesus conforta, de certa forma, os discípulos, dizendo que o Espírito Santo sempre estaria com eles. E logo em seguida, versículos 32 e 33, Jesus diz aquelas palavras que nós conhecemos, ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E é nesse contexto, então, em que Jesus chama os discípulos, que Jesus concede autoridade para eles, que Jesus envia esses discípulos, instrui e adverte sobre as perseguições, que Jesus fala essas palavras que nós acabamos de ler aqui, dos versículos 34 a 39. O objetivo de Jesus Cristo, ao escrever esta passagem, era justamente mostrar o preço do discipulado. O Senhor Jesus Cristo queria mostrar para aqueles que iriam segui-lo, que eles não teriam apenas prosperidade, eles não teriam apenas paz ou tranquilidade, como algumas ditas igrejas nos nossos dias pregam. Ele queria mostrar para os discípulos que seguir a Ele exige um alto preço. Há um preço no discipulado. Há algo que o Senhor exige de nós. E eu quero mostrar aqui para os irmãos exatamente isso. 3 coisas que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito desse preço do discipulado. A primeira coisa que o Senhor Jesus mostra aqui para nós, do versículo 34, versículo 35, é que o Evangelho ele vai dividir justos e ímpios, inclusive dentro da família. Olha os versículos 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. O que está aqui diante dos nossos olhos é um aparente paradoxo, ou coisas aparentemente antagônicas ou contraditórias com o que nós aprendemos da própria palavra de Deus. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, eles iriam desfrutar, na verdade o mundo iria desfrutar de uma época de grande paz. E aí chega Jesus Cristo aqui no versículo 34 e diz que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada. Eu imagino que os discípulos e os judeus deveriam ter pensado: como é possível isso ser verdade? Afinal de contas, o Messias é o príncipe da paz, conforme diz Isaías, capítulo 9, versículo 6. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas e paz na terra. O próprio Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores. Porém, irmãos, nós temos que entender que o objetivo desta aparente contradição é dar ênfase a uma verdade.
A verdade de que a vinda de Cristo a este mundo, a primeira vinda de Cristo a este mundo, causaria divisão. Cito aqui as palavras de um escritor chamado J.C. Ryle, que ele diz que o objetivo da primeira vinda de Cristo não foi o de inaugurar um reino milenar, no qual haveria apenas paz. Antes, ele veio trazer o evangelho que haveria de provocar divisões e contendas. Então, o que o Senhor Jesus está falando para nós é que a sua primeira vinda veio trazer divisão entre justos e ímpios, entre aqueles que iriam crer no Evangelho e naqueles que iriam rejeitar o Evangelho. E para isso o Senhor Jesus Cristo, no versículo 34, ele diz que ele veio trazer espada, que é justamente um símbolo de divisão, é o oposto de paz. Aqui na terra, nós vamos ter que esperar isso. Desde a primeira vinda do Senhor Jesus, principalmente, porque o Evangelho, ele vai mostrar quem está e quem não está ao lado de Cristo. E o resultado natural é perseguição para aqueles que creem. A primeira vinda do Senhor Jesus dividiu o mundo em dois. Quando ele veio e o Evangelho é pregado, esse Evangelho vai dividir o mundo em dois. Um vai se opor contra o outro. Meus irmãos, a gente tem visto ao longo dos tempos isso acontecer. É só olhar para a história. Como o Evangelho tem dividido, sim, dividido nações, países. Quem sabe os discípulos e os judeus esperassem que a vinda do Messias iria trazer apenas paz, uma paz universal. Mas não é bem assim. Jesus dá ou faz essa surpreendente declaração. Um certo autor disse que Jesus está aqui dizendo que aqueles que vivem segundo a carne odiarão aqueles que vivem segundo o Espírito. Aqui neste mundo, como nós conhecemos, não haverá paz verdadeira entre convertidos e incrédulos. Eu não sei se os irmãos lembram das palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Paulo faz uma pergunta retórica, ele diz que união pode haver entre o crente e os incrédulos. Ele está falando de coisas contrárias ali, ou contraditórias, entre as quais não pode haver harmonia. Então, enquanto aqui na terra, e vai ser até a vinda de Cristo, enquanto houver aqueles que creem e aqueles que não creem, haverá divisões. Como nós falamos, a história nos mostra isso. E a situação se torna mais séria, irmãos. Com as palavras dele no versículo 35, olha o que o Senhor Jesus diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Ou seja, a fé cria divisões, inclusive, e às vezes até de forma mais dramática, dentro da família, no meio da família. Porque esse evangelho nem sempre, não é para trazer essa paz universal. No contexto da família também haverá divisões. Eu acredito que aqui tem pessoas que presenciam isso. Jesus diz que a mãe, por causa da sua fé, vai sofrer a oposição da filha que é incrédula. E o pai, porque crê em Cristo, também vai sofrer oposição do seu filho descrente. A gente presencia isso, a gente tem visto isso acontecer.
Só que nós precisamos fazer aqui um esclarecimento, um destaque ou uma explicação. Isso acontece não por causa de um problema no Evangelho. O defeito não é do Evangelho. Não há nada de errado com o Evangelho. O problema está no coração do pecador que despreza a palavra de Deus, que rejeita a palavra de Deus. A falha não está no Evangelho, está no coração rebelde, no coração pecador que não se arrepende dos seus pecados. Então percebam o que Jesus está falando a respeito do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. O que nós temos que esperar, é lógico que não é que nós agora vamos ter que procurar confusão na nossa família para mostrar que nós somos os crentes, pelo contrário. Mas o que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui, ou fazendo, é nos dando um alerta, que antes da sua vinda, os seus discípulos devem esperar divisão, não haverá paz universal. Jesus está mostrando o que os seus discípulos devem esperar quando obedecem à sua ordem para sair e pregar o Evangelho. Ele conclui essa parte no versículo 36, dizendo: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós devemos orar, nós devemos buscar a unidade e a paz. No que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos, mas do que depender, porque nem sempre vai depender. Aqui nós não vamos desfrutar plenamente desta paz. Antes do retorno de Cristo, isso não vai acontecer. Jesus Cristo viu profeticamente e nos mostra profeticamente o que haveria de acontecer ao longo dos séculos. A luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Conflitos por causa do Evangelho, não no sentido que o Evangelho tenha um defeito, mas por causa do coração pecador, ao se pregar o Evangelho, conflitos entre nações, entre cidades, entre tribos e até mesmo entre famílias, os membros da mesma família. A humanidade, ela será dividida, ou ela foi dividida em duas. Agora eu só quero aproveitar aqui o gancho para dizer o seguinte: o Evangelho, ele veio dividir crentes, os crentes dos incrédulos. E infelizmente, irmãos, as polêmicas políticas, né, têm dividido os crentes, ou alguns crentes. O que Jesus Cristo diz é que o Evangelho divide crentes e descrentes. Percebam o peso que é, a responsabilidade que nós assumimos sendo servos de Deus. Mas o Senhor Jesus nos diz aqui uma segunda exigência do discipulado. E a segunda exigência que Jesus fala sobre o discipulado cristão está no versículo 37. Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a exigência que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, ou o ensino que nós aprendemos aqui, é que nenhuma dedicação deve ser maior do que a nossa consagração a Cristo. Jesus praticamente aqui fala da causa da divisão, ou seja, a fidelidade a Cristo tem que preceder qualquer outra fidelidade nessa terra. Nossa fidelidade a Cristo deve estar acima de qualquer outra relação aqui na terra.
nenhuma outra relação pode substituir a nossa relação com Cristo. Cristo exige que o amemos acima de tudo. Ele diz que quem não faz isso não é digno dele. O digno aqui, o ser digno de mim, significa poder dizer que realmente pertence a ele. Quem não ama verdadeiramente não pode dizer que pertence a ele. E percebam, irmãos, Jesus, ele não está nos incentivando a abandonar a nossa família. Não é isso, ele não está dizendo que a gente deve abandonar nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge. Ele não está dizendo também que nós devemos deixar as nossas responsabilidades na nossa casa, nem tampouco que nós temos que abandonar o nosso trabalho. O que Jesus está enfatizando aqui é que nosso amor por Ele deve superar qualquer outro amor, mesmo por um parente. Quero citar aqui as explicações do reverendo Augusto de Nicodemos sobre esse texto. Ele diz que o nosso relacionamento com Cristo é muito maior do que os nossos laços de parentescos aqui na terra, porque um dia esses laços eles desaparecerão. E no novo mundo, o que haverá será o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. É só lembrar de Mateus capítulo 12, um pouco mais na frente, 46 a 50, diz o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém ele respondeu ao que trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Este é o relacionamento que vai permanecer. Jesus está exigindo uma fidelidade suprema. Quando se trata de relacionamento com Cristo, não há neutralidade. Ele mesmo disse: quem não é por mim é contra mim. E aqui, irmãos, assim, o que vai acontecer é porque vai chegar um momento, pode chegar um momento, em que nós teremos que decidir, teremos que fazer uma escolha. Quem sabe, entre fazer algo ilegal, um pecado terrível, para, entre aspas, benefício de um parente, e permanecer fiel a Cristo. Se chegar essa ocasião em que nós tivermos que escolher entre os laços de parentesco e nossa lealdade a Cristo, o que Jesus está dizendo é que não resta dúvidas que nós devemos ficar com a nossa lealdade a Ele. Por isso eu falei com os irmãos no início, para a gente, é momento de gratidão a Deus, sim, mas é momento de reflexão sobre nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo continua e nos traz uma terceira exigência do discipulado, 38, 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á.
A segunda exigência é que nós devemos estar dispostos a passar por aflições, por amor a Cristo. Os verdadeiros cristãos devem estar preparados para enfrentar essas dificuldades do mundo. Ser cristão não é que uma porta agora foi aberta para a prosperidade financeira, ou que nós não teremos mais enfermidades. Jesus sempre deixou claro para os discípulos que as perseguições viriam. Ele fala aqui em tomar a cruz. Era costume naquela época, aquele que era condenado à crucificação, carregar a sua cruz para ser executado. Quem sabe nos nossos dias, para nós, o levar a cruz após Jesus não seja tanto como os discípulos que estavam sendo alertados que deveriam enfrentar a dor, a vergonha, a perseguição por amor a Cristo. Como disse Warren Wiersbe, ele disse que tomar a cruz não significa usar um broche na lapela, nem colocar um adesivo no carro. Significa confessar a Cristo, obedecer a Cristo mesmo diante da vergonha e do sofrimento. Mas o Senhor tem sido bondoso para conosco. Vindo pandemia, guerras, e Deus, Cristo, tem nos protegido. No versículo 39, Jesus diz aqui que quem troca a Ele por seus próprios interesses vai perder a vida eterna. Por outro lado, aquele que nega os seus interesses pessoais por Cristo terá a vida na sua forma mais plena, desfrutará do novo céu e da nova terra. Quem nós temos priorizado na nossa vida cristã? Os nossos próprios interesses, nossos próprios prazeres, os nossos prazeres pessoais? Ou nós temos rejeitado estas coisas por amor a Cristo? Para os discípulos, eles estavam sendo alertados que dedicar sua vida e o seu trabalho a Cristo, eles enfrentariam prisões, perseguições e até mesmo a morte. Como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para os discípulos, a cruz era símbolo de perseguição, de sofrimento, de dor e até de morte. Irmãos, quem sabe dos nossos dias, tomar a nossa cruz seja mortificar o nosso egoísmo. Devemos mortificar o nosso eu, a nossa vontade que contraria a vontade de Cristo. Não podemos viver de forma egoísta. Nós devemos focar nas questões espirituais. Nós devemos focar na causa de Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O próprio Jesus Cristo nos ensinou que o mundo nos odeia. E mesmo assim Ele nos envia para o mundo, para pregar o Evangelho. Em João capítulo 15, Jesus nos ensinou que
Nós somos enviados ao mundo. Um mundo que nós não pertencemos, um mundo em que nos odeia, um mundo que irá nos perseguir. Então, pregar o Evangelho, muitas vezes, há esse tipo de dificuldades. Graças a Deus que na nossa terra a gente não tem coisa pior, na nossa pátria, na nossa cidade. Mas rejeição, nós vamos encarar. Quantos não são aqueles, né, que às vezes a gente evangeliza, debocham, de certa forma perseguem? Nós temos que estar preparados para isso. Porque Jesus disse que nós iríamos enfrentar essas coisas. Irmãos, eu quero encaminhar aqui para encerrar essa mensagem. Eu quero trazer algumas lições para nós, diante aqui do que nós ouvimos. A primeira delas é que nós, como crentes, nós não podemos ser o causador de confusão para mostrar que nós somos cristãos. Não é novidade para ninguém, irmãos, que tem crente que é causador de confusão. Na igreja, em casa, nas redes sociais. Toda e qualquer postagem tem ali uma pimentinha, né, como a gente fala. Parece que tem prazer de ser identificado como o polêmico, o que causa a confusão, quem sabe para mostrar que ele é o cristão, né? Como nós falamos, a culpa não é do evangelho, mas do coração corrupto do homem. O conflito vai surgir por causa da natureza pecaminosa do homem caído, e não por causa dos cristãos e nem por causa do evangelho propriamente dito. O pecador rejeitou o remédio que Deus providenciou para a sua condenação. E o crente, ele não pode ser o causador de confusão para mostrar que é o crente. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo, irmãos. Nós temos que buscar a paz, quando depender de nós. A segunda lição é que nós devemos vigiar, nós devemos aguardar e orar pela época em que finalmente a paz reinará. E esse tempo será quando Cristo voltar, quando o príncipe da paz voltar pessoalmente. Porque nessa época haverá uma separação definitiva entre crentes e incrédulos. Por isso que nós temos que nos render a Cristo, nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente, receber Cristo nas nossas vidas. Porque quando Ele voltar a segunda vez, quando o príncipe da paz voltar, aí sim, na sua segunda vinda, a paz eterna reinará, porque Ele vai separar definitivamente crentes de incrédulos. E por último, uma terceira lição para nós, é que o Senhor nos ajude, e nós devemos orar para isso, pedir para que o Senhor nos ajude a passarmos pelas aflições, nessa tarefa que Ele nos chama de dedicar a nossa vida completamente a Ele, de trabalhar para Ele, que o Senhor nos ajude, nos dê forças. Em algumas situações nós seremos chamados a sacrificar, e compare com os discípulos, com os primeiros discípulos, hoje, quem sabe, nós somos chamados a sacrificar o nosso conforto, o nosso lazer. Quem sabe algumas pessoas, até a carreira profissional. Outros, quem sabe,
seus sonhos. E nós devemos entender que o nosso compromisso com Cristo envolve vida. Trata-se de um compromisso total, uma lealdade suprema. Nós somos chamados para isso, para pertencer a Cristo e para servi-lo. E eu quero encerrar novamente citando J.C. Ryle. Ele diz que feliz é quem compreende que, embora o cristianismo traga uma coroa no final, ele traz também uma cruz no caminho. Antes da coroa, vem a cruz, que nós temos que conduzir, que carregar. As dificuldades, elas vão surgir, mas que o Senhor nos ajude na nossa consagração e no nosso serviço a Ele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.